seja muito bem-vindo. Eu te lembro que eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Nesse programa, a gente se aprofunda melhor nos assuntos que estão em destaque nos noticiários. E para isso, nós contamos com a ajuda de especialistas. Com cerca de 8 milhões de brasileiros desempregados, é imprescindível falar sobre como agir diante dessa situação. Se para quem está empregado existe o medo de perder a renda, para quem perde o emprego a situação é ainda pior. Assim, é hora de buscar uma reestruturação financeira para atravessar esse período. E, claro, estar prevenido para imprevistos. Quem vai trazer todas as dicas é a educadora financeira Ana Rosa Vilches. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Ana, fazer e apresentar as possibilidades, né, que temos para esta pessoa que está num momento difícil de sua vida. perfeito, Ana. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Olha, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: para quem perdeu o emprego, pegou a rescisão, né? Recebeu da empresa a rescisão. O que fazer nesse momento? Pagar as dívidas é o primeiro passo? A primeira coisa a fazer é uma reunião familiar. A família precisa entender que será um momento diferenciado, não é para sempre, né? Pode acontecer em um mês, 2 meses, 3 meses, mas ele precisa que todos entendam como poderemos reestruturar um novo padrão de vida, não dependendo mais de um salário que entrava todo mês. Então, a primeira coisa é isso. E aí depois a pessoa viu, ela coloca no papel as dívidas que ela tem, o que ela deve fazer nesse momento de reunião com a família. Exatamente isso. Fazer um diagnóstico, fazer o levantamento não só das dívidas, mas dos gastos. E nesse momento, quais gastos podem ser exterminados, como por exemplo, temos, de repente, uma compra, um consumo de alguns alimentos que são alimentos que não são da cesta básica, não são necessários. Todo bem, todo mundo compreender que nestes próximos meses, até que voltemos ao nosso padrão, é possível a gente restringir isso? O que mais? Conta de água, conta de luz, energia. Como podemos reduzir? E entender qual é o mínimo possível para ser gasto. Por exemplo, nos próximos meses nós não teremos compras de roupa, nós não teremos aquisição de brinquedos, por exemplo, se são crianças, todos precisam entender. Vai afetar um pouquinho a vida de cada um? Certamente. Só que em família, entendendo tudo isso, sairemos muito melhores do que entramos nessa primeira, porque pode ser um momento de eu entender que eu até estava gastando demais. E aí, aquela reserva da rescisão, ela precisa ser guardada no máximo possível. Uma outra questão, avaliar dentro das dívidas faladas e comentadas com você, quais eu posso negociar e postergar o pagamento. Às vezes, a rescisão ela é pequena, ela não atende a minha necessidade mensal, tá? Desculpa, mensal. E aí eu preciso reestruturar tudo isso. Ainda, se eu pago aluguel, por exemplo, né? E eu tenho a minha família junto, conversar até com a pessoa ou a imobiliária e falar, olha, eu gostaria de fazer um acordo, porque aconteceu uma questão que eu não estava aguardando e esperando, não tinha reserva nenhuma, não tenho reservas, que é um erro muito grande nosso, né, Tabata? A gente acha que nunca isso vai acontecer. E aí fazer essas negociações e até algumas contas, como alguns cartões, por exemplo, que às vezes as pessoas têm mais do que um cartão, e
esse pagamento vai desestruturar os próximos meses, o que fazer? Não pagar e conversar sobre isso. Aquele que tem uma família que, assim, não consegue até restringir uma coisa que é o aluguel. Como assim, né? Se eu moro sozinho e aconteceu isso, eu posso até voltar para casa da minha família por um, né, para que eu consiga, até que eu arrume um novo emprego. Agora, no caso, você comentou sobre dívidas, né, no cartão de crédito. Tem gente que tem mais de um, dois cartões e muitas vezes os limites eram até maiores do que o que a pessoa recebia como salário, né? O que fazer? A pessoa ficou desempregada, ela deve manter aqueles cartões ou diminuir o limite? O que tem que fazer, Ana? Tabata, na verdade, para a pessoa que é educada financeiramente, ela não pode ter mais cartões do que entradas de recursos financeiros. O que eu quero dizer com isso? Se eu ganho 2 momentos, 2 dias no mês, tem pessoas que ganham por quinzena. Então, o máximo que eu tenho que ter são 2 cartões. Se eu só recebo numa data no mês um cartão, isso eu estando desempregado, não estando, por quê? É muito difícil eu já entender o que acontece com um cartão. Se eu tenho muitos, eu vou me perder com certeza. E alguns deles, o que nos possibilitam é o pagamento somente na loja do cartão, porque eu vou lá para comprar mais. E aí, realmente, como não vem a fatura, eu esqueço. E aí vem juros, né? Daí telefona. Então, o que ocorre? Ah, mas eu ganho nesse cartão 10% em cada compra. É melhor você não ter esses 10%. É Correto? verdade. Então, essa organização do cartão de crédito, que hoje é um endividamento de 80% da população, ok? Seria muito melhor se organizado. Então, evitem ter mais do que 2 cartões. Ana, tem mais alguma dica que você acha que realmente é importante? Você trouxe aqui muitas orientações para finalizar a nossa entrevista. Alguma dica assim que realmente vai surtir efeito para quem está desempregado e está vendo essa entrevista? Em primeiro lugar, outras questões que devem ser feitas, tá? Por exemplo, eu estou desempregado, claro, sem dúvida nenhuma, eu procurar emprego. Uma outra questão é eu ver quais benefícios existem do governo, né, para que eu tenha uma outra renda. E caso eu entenda que está muito difícil me recolocar no mercado, quais são as minhas habilidades e competências para eu empreender, para que tenhamos uma renda, né, e assim ser possível eu manter o mínimo da minha casa, tendo em vista que não está entrando dinheiro nenhum, não tenho reservas. E a possibilidade de entrada demorará muito, porque até que eu participe de uma entrevista, consiga um emprego e comece a receber, é nada, nada, 1, 2, às vezes até 3 meses. E como eu vou manter minha família e a minha vida nesse momento? E além disso, também me especializar. Existem muitos cursos online onde eu posso aprender mais ainda sobre as habilidades e competências que eu já tenho. Então, primeiro, o que eu gosto de fazer? E a partir disso, procurar como eu posso melhorar esse conhecimento e trabalhar nisso, que de repente pode ser, nesse primeiro momento, uma renda que ainda é para eu me manter, mas pode virar um grande empreendimento, porque eu E não a- posso ficar parado esperando. É buscar uma alternativa, né, Ana? O que não pode é ficar Exatamente. parado, deixar as contas se acumulando e os juros vão chegando, conta de água, conta de luz, aluguel, as contas não esperam, né? Não, não esperam e eu preciso entender que mudou meu padrão. Que às vezes meu padrão que era X vai ser X dividido por 10.
E é nesse momento que eu tenho que cortar mesmo, né? Como a gente diz, na carne. Vai doer para todo mundo, mas vai ser uma dor pequena. Se eu não entender isso e começar, isso é muito importante, não entrem em dívidas, fazer novas dívidas no banco ou nas instituições financeiras que possibilitem isso. Você não tem, neste momento, poder nenhum de pagamento. Vai resolver agora, mas e depois? E detalhe, se você consegue esses valores, o padrão de vida, às vezes, você não entende que você tem que reduzi-lo e estar dentro do que é possível agora. Então, no último caso, faça empréstimos. Tá? Não procure essa como saída. Como última alternativa, no caso. Sim, exatamente, tá? É isso mesmo, e às vezes as pessoas estão desesperadas, tá? E nem fazem conta. O importante é ter dinheiro para aquele momento. E aí depois, quem vem, a conta, como você mesma disse, vem. Ela não vai parar, eu vou ter que pagar. E aí? Né? O que, que eu tenho? E um outro detalhe é o bem dito aqui, uma faxina financeira. Como assim? Deixa eu olhar dentro da minha casa o que eu tenho que eu possa desapegar e vender. Existem muitos sites de venda aí e mesmo locais que compram, né? Hoje, nós temos, por exemplo, algumas lojas de bebês, de crianças, que compram coisas usadas. De repente, você tem um bebê e tem uma cadeirinha de quando ele comia, que hoje não precisa mais, se você guardou. Então, o que, que eu tenho ali que eu posso me desfazer e trazer recursos para que eu me mantenha? Isso também é de suma importância. Certo. E aí, no caso, ver se tem às vezes até algum eletrodoméstico que a pessoa nem usa mais, né, Ana? E aí tá Tabata, ali são ocupando muitos, espaço. muitos eletrodomésticos, isso eu digo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Não é somente para este que precisa de um recurso a mais. Eu também posso destinar esses valores para a realização dos meus desejos e sonhos, está ali parado. E aí eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família no final do ano e eu estou vendo que o que eu estou guardando não é suficiente. Será que eu não posso transformar isso, tá, em valores, em recursos para atender os meus desejos, no caso de quem tem seu emprego, e as necessidades, no caso de quem está nessa situação aqui explanada? Lembrar que é passageiro, né, Ana? A pessoa aplicando todas as suas dicas, não tem como dar errado. Ana, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a educadora financeira Ana Rosa Vilches. Foi um prazer te receber. Um prazer foi meu e parabéns por este olhar a estas pessoas que hoje são muitos no nosso Brasil. Muito obrigada. E o programa Entrevista Especial termina aqui, mas eu te agradeço muito pela sua companhia e continue ligado na nossa programação, porque tem muito mais, viu? Até mais!